A paz do Senhor, meus amados. Aqui é o canal EBD em Ação. Quem vos fala é pastor Dr. Marcos Rodrigues. E nós vamos falar hoje sobre a lição de número 7 da nossa revista de adultos da CPAD. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, aperte o sininho e dê aquele like abençoado para que o canal possa crescer a cada dia. E você que já é inscrito, compartilhe, dê o like e continue abençoando esse canal, porque Deus é conosco. Nós vamos falar neste dia, meus amados, sobre a lição de número 7, que será 13 de agosto de 2023, este próximo domingo. E tem como título a desconstrução da feminilidade bíblica. A nossa revista aqui, que fala sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então é a lição de número 7, e vou repetir novamente o título da lição, a desconstrução da feminilidade bíblica. Texto áureo: enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios capítulo 31, versículo 30. Verdade prática diz: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade em função de ser esposa e auxiliadora. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 10 até o versículo 31. Provérbios 31, versículo 10 até o 31. E você, com certeza, professor ou aluno que vai estar acompanhando o nosso canal, deve fazer esta leitura com muita sabedoria, observando o que é falado neste texto aqui de Provérbios de Salomão sobre a mulher virtuosa. Quando nós vamos falar sobre feminilidade bíblica, nós estamos nos referindo como Deus apresenta a mulher como auxiliadora, ajudadora, e traz a imagem da mulher virtuosa como prova da feminilidade bíblica, que, como o nosso tema fala sobre a desconstrução da feminilidade bíblica, é porque está havendo vários movimentos que querem descaracterizar, criar uma erosão na feminilidade, a ponto de querer dizer que a mulher não é esta visão segundo a Bíblia, que é uma outra pessoa, que é um outro ser. Isso vem muito em voga devido à questão do movimento feminista. É claro que o movimento feminista não começou hoje, ele já vem de muitos anos, e ainda se fala em ondas do movimento feminista mundial e ondas do movimento feminista brasileiro. Você pode entender que o movimento feminista foi muito interessante para alguns pontos, ou seja, para pontuar o que a mulher realmente conquistou. Nós observamos na década de 1930, por aí, a mulher não votava, e aí conseguiram votar, a mulher teve direito ao acesso ao cartão de crédito, e hoje voga no país diversas leis que beneficiam as mulheres. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, existe também a lei do feminicídio, existe a lei da importunação sexual, foram conquistadas. Não que o movimento feminista seja um movimento de maior importância para se conquistar essas leis. É bem verdade que o mundo evolui, as pessoas evoluem e começam a aparecer situações que a sociedade precisa ter leis e direitos para poder viver em comunidade, viver no bem comum. E essas leis vieram para a conquista das mulheres. Hoje se fala em empreendedorismo feminino. Tudo isso nós vamos tentar falar aqui nesta lição, mas eu quero primeiro me prender na ideia de que essa desconstrução
ela vem muito crescendo em face do ativismo feminista, ou seja, aquela situação em que esses movimentos têm trazido dizendo que a mulher não é essa imagem que a Bíblia demonstra. Porque a Bíblia mostra a mulher virtuosa. Quando você lê Provérbios 31, do versículo 10 ao 31, você vai ver todas as características da mulher virtuosa, que é esta imagem que é passada biblicamente para todos nós que somos cristãos. E é bem verdade que o movimento feminista veio trazendo distorções por conta dessas situações de movimentos, liberdade sexual. Nas ondas do feminismo vieram, além de surgirem direitos, vieram também muitos movimentos que acabaram prejudicando a imagem da feminilidade bíblica, a ponto de se descaracterizar, desconstruir, criar uma erosão nesta feminilidade bíblica, que é, segundo o Provérbio 21, a imagem da mulher virtuosa. Então nós vamos falar nesta lição aqui, meus amados, algumas coisas importantes concernentes a esta questão da nossa revista da escola. Eu vou ler um pouco aqui a introdução, que o comentarista, que é o pastor Douglas Batista, que nós vamos usar também o livro dele aqui, da Escola Dominical, e vamos fazer menção em algumas referências que ele fala aqui sobre a feminilidade bíblica. Mas é interessante a gente falar essa introdução aqui. As Escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade. Provérbios 31, 10, versículo 10 até o versículo 31, que é a leitura bíblica em classe. Leia, o professor, os alunos leiam essa leitura bíblica em classe. Então ele diz, as Escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade. Este é o símbolo deixado pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, de uma mulher. Segundo a Bíblia, segundo essa condição que é mostrada aqui sobre a mulher virtuosa, você vai ver que ela se encaixa em diversas situações e que a mulher não vai perder a sua feminilidade por conta de todas essas situações. Ela pode até se empoderar, porque existe hoje na sociedade, evidente o empoderamento feminino. As mulheres têm crescido em várias áreas. Na minha área do direito, eu tenho juízes, promotoras, delegadas e vários operadores do direito que são mulheres e capacitadas grandemente, são mulheres estudadas, que a gente fica assim maravilhado, porque são mulheres realmente que se dedicam. Elas estão ali para mostrar conhecimento. E eu não tenho problema nenhum de trabalhar com qualquer mulher, com qualquer operadora do direito, porque vejo que é uma realidade o crescimento feminino nas áreas de profissões. Tem mulheres hoje que são até pedreiras, né, como a gente pode chamar assim, motorista de aplicativo, motorista de táxi, motorista de ônibus. Parabéns! Eu acredito no empoderamento da mulher, mas eu quero que a gente, nossos ouvintes aqui, entendam, nossos alunos e professores, que a mulher pode até ter um empoderamento, mas vamos chamar de um empoderamento cristão, aquele onde ela não perde a sua feminilidade. Porque tem muita mulher que se empoderou e acabou perdendo a feminilidade. Ela vive numa competição constante com o seu marido. E essa competição acaba destruindo o relacionamento. Não é para ver uma competição, é para ver uma cooperação entre ambos, para crescerem juntos, projetarem coisas juntas e possam crescer grandemente como marido e mulher, como um casal, como família, em cooperação. Cada um cuidando da sua parte, mas acima de tudo voltando a um bem comum, que é a preservação da família, a preservação do casamento e tudo aquilo que a Bíblia determina que é saudável, que é bom e agradável para a mulher. Porque quando fala em mulher virtuosa, é o exemplo da mulher bíblica, é o exemplo da mulher que Deus deseja que cada mulher seja. Quando vem a questão do empoderamento, o feminismo, que diz que a mulher não pode ser mãe, não pode fazer aquilo, a mulher pode tudo,
e fica naquela situação, ela acaba fugindo da essência da mulher virtuosa. E o nosso comentarista ele traz a ideia à tona e a situação verdadeira de que é uma mulher, do que é ser uma mulher virtuosa, segundo os padrões bíblicos. E quando ele diz que é o símbolo da feminilidade, porque você vai ler aí na sua casa, na sua igreja, que tem todas as características que é, o que será e o que pode ser uma mulher virtuosa. E o primeiro tópico, ele diz assim, feminilidade bíblica. E o subtópico diz, a criação divina da mulher. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Gênesis 1, 27. Eu estou citando os versículos aqui, você leia na sua casa ou na sua igreja, tá? Na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva. Em seguida, o Criador concluiu, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2, 18. Assim Deus criou a mulher a partir da carne e dos ossos do homem. Por isso Adão a identificou, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E ele diz aqui o comentarista, no ato criativo a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo iguais diante do Altíssimo. Adão e Eva foram criados iguais em pessoalidade, valor, honra e respeito. Porém, essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis. Cada um tem seu papel. Nós estudamos na lição passada que o homem é o provedor. É o homem que tem as rédeas da provisão, é que provê, é o cabeça, segundo a Bíblia. Isso não quer dizer que a mulher foi feita da costela para ser humilhada. Quando se diz auxiliadora, alguém tem uma imagem, principalmente o feminismo, tem uma imagem de submissão, de uma coisa ali terrível. Não, é uma companheira, uma ajudadora. Aquela pessoa que está ali ao lado, acompanhando, ajudando e dizendo, eu estou contigo. Eu sempre costumo falar nas igrejas é que a maior torcedora dos nossos projetos, nós homens, pastores, obreiros, é a nossa esposa. E eu digo mais ainda, que se você se lançar a candidato a alguma cargo eleitoral ou qualquer coisa parecida, o teu primeiro voto tem que ser, além do teu, tem que ser da tua esposa. Se ela votar em você, porque você realmente tem promessa. Porque ela é a nossa companheira, a nossa adjuntora, é aquela pessoa que está ao nosso lado. E tem mulheres que realmente são grandiosas e ajudam, projetam o marido para muito mais longe, para muito mais alto. Eu ouvi uma vez uma frase que diz assim, é uma frase meio corriqueira, mas é interessante falar nesse momento. Muita gente diz assim, mulher é igual botão de elevador, ou ela te leva para cima ou te leva para baixo. A mulher realmente que é a mulher feminina, a mulher bíblica, que tem a feminilidade bíblica da mulher virtuosa, ela sempre está ali apoiando e quer receber apoio também do marido. Ela é uma companheira, ela é uma torcedora, é aquela que está gritando nas arquibancadas, dizendo, você vai conseguir, você vai chegar lá, você é meu esposo, você é meu marido, sou sua companheira. Porque ela tem uma visão bíblica da essência da mulher feminina, a mulher virtuosa. E observe bem uma coisa, ele fala aqui que a Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro as funções distintas de cada um. Saiu da costela de Adão, é ossos dos meus ossos, é carne da minha carne, mas tem função distinta da função de Adão, porque simplesmente cada um exerce a sua função. É bem verdade que muitas das vezes se misturam, mas tem que haver cooperação. Tem que haver, a Bíblia diz que tem que haver um relacionamento com entendimento. É conversado. A gente, quando, como advogado, a gente já fez alguns casos, resolveram alguns casos de divórcios, e a maioria do processo do divórcio é por causa ou falta do diálogo entre os casais. Pouca conversa, ainda mais nessa onda de internet, de redes sociais, praticamente se conversa pela internet. Quando chega então, você pode observar no restaurante, quando você visita um restaurante, você chega ali, tem 5 pessoas numa mesa, as 5 pessoas estão
mexendo no celular, conversando com alguém, e almoçando, jantando e olhando para o celular e conversando, e pouco se troca ideias ou conversa entre os participantes da mesa. E isso vai afastando o diálogo, o verdadeiro diálogo, e pode prejudicar qualquer relacionamento. Olha o que diz aqui o nosso querido professor e pastor Douglas Batista, quando ele fala sobre a criação divina. Ele diz assim: o homem e a mulher foram feitos igualmente à imagem de Deus, e tanto homens como mulher refletem o caráter divino. Isso significa que devemos enxergar os aspectos do caráter de Deus uns nos outros. Mas se somos igualmente à imagem de Deus, então certamente homens e mulheres são igualmente importantes para Deus e igualmente valiosos para Ele. Temos igual valor perante Ele por toda a eternidade. O fato de as Escrituras dizerem que homem e mulheres são a imagem de Deus deve excluir todo sentimento de orgulho ou inferioridade e qualquer ideia de que um sexo é melhor ou pior do que o outro. Em especial, ao contrário de muitas culturas e religiões não cristãs, ninguém deve se sentir orgulhoso ou superior por ser homem, e pessoa nenhuma deve se sentir frustrada ou inferior por ser mulher. Somos vistos por Deus como imagem de Deus. E homens e mulheres são igualmente importantes para Deus. Somos criaturas de Deus. A mulher é uma criação divina. Tá? E ele diz aqui mais: assim sendo, no ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre homens e mulheres, fazendo-os iguais diante de Deus. Adão e Eva foram criados iguais em pessoalidade, valor, honra e respeito. Essa igualdade, porém, não significa uniformidade de papéis, como nós falamos agora. A Bíblia ensina a igualdade de importância de ambos, mas com funções e autoridades diferentes, que você pode ler aí em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11 e 12. É interessante isso. Somos imagem de Deus, feitos igualmente à imagem de Deus, mas somos igualmente importantes para Deus, com funções diferenciadas. Função do homem, função da mulher. Então, que nós possamos entender isso. A mulher é uma criação divina. Não podemos tratar, porque somos homens, achar que somos melhores do que as mulheres. Alguém muitas diz assim, porque a mulher tem aí. Não, a mulher é também uma criação divina. E é importante também como um homem. Nós viemos de uma mulher. Fomos criados e amamentados por uma mulher. Jesus nasceu de uma mulher. E existem exemplos vastos na Bíblia que falam sobre a mulher, com uma importância. No ministério de Jesus tinha mulheres trabalhando. Existem mulheres grandiosas como Débora, Esther, Ruth, Noemi e várias outras mulheres que são provas cabais que a mulher é uma criação divina. Então te alegra em saber, você, minha irmã, que você é uma criação divina. Você é tão importante quanto o homem, porque você foi criada também por Deus. Ele fala aqui no segundo tópico a bênção da maternidade. No mandato criacional, ordenou ao homem e à mulher: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Obviamente, uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. Assim, a mulher foi criada com a bênção da maternidade e com a função de ser esposa e mãe. Adão a chamou de Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Gênesis capítulo 3, versículo 20. Desse modo, os viventes, era mãe de todos os viventes. Desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos. 1 Timóteo 5, 14. E ele fala: é importante ressaltar que esse papel da mulher, construído pela biologia,
Biologicamente é a mulher que pode parir, engravidar, conceber. E consequentemente reafirmado pela Bíblia, a Bíblia fala que a mulher dará filhos. É o ponto sensível em que a feminista considera um ultraje que limita a função social da mulher e que por isso luta por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Contudo, diante da miraculosa concepção em seu ventre, Maria irrompeu em cântico de gratidão ao Altíssimo pela bênção da maternidade. Essa bênção deve ser remunerada sempre às mulheres cristãs do século XXI. Se você olhar a história bíblica, você vai perceber que existiram mulheres que não puderam conceber filhos e foram objetos de milagres por parte de Deus. Sara, né? E outras mulheres que foram, a própria Ana, mulher de Eucana, mãe de Samuel, do profeta Samuel, e outras mulheres, porque naquela época ser mãe, como é hoje, continua sendo uma dádiva. É uma dádiva ser mãe. A mulher, quando concebe um filho, ela é abençoada, porque ela está gerando pessoas, está gerando vidas. A gente sonha com a eternidade, todo mundo sonha com a eternidade, todo mundo sonha em querer ser eterno. Mas no caso, a mulher quando concebe, quando dá à luz a um filho, ela está sendo eterna, porque ali vai virar gerações e gerações. Naquela época do passado, era uma tristeza a mulher não poder gerar filhos, uma mulher estéril. Hoje, existem projetos, a ciência se multiplicou e a mulher pode gerar filhos. Mas a dádiva de ser mãe é uma bênção. A dádiva de ser criadora, aquela pessoa que vai ter a maternidade, é muito importante e interessante. E é por isso que o comentarista diz que é a bênção da maternidade. E olha aqui, o Antigo Testamento mostra que ser estéril, a mulher sofria muito. Veja, por exemplo, a história de Sara, esposa de Abraão. A Bíblia registra que por inúmeros anos ela, com o coração angustiado e ansioso, esperou o cumprimento da promessa do Senhor. Veja Rebeca também, a esposa de Manoá. Com isso, perceba que boa parte das histórias bíblicas se desenrolam em torno das gestações. Eva, a primeira mulher, foi que disse que o Senhor a havia ajudado a ter seu filho. Ana, mãe do profeta Samuel, desejou muito ter um filho, tanto que compôs uma oração em gratidão a Deus quando engravidou. 1 Samuel, capítulo 1, de 1 ao 28. Isabel esperou com fé o nascimento de João Batista. Maria foi a mãe do nosso Salvador. Por meio da mulher, Deus, o autor da família e da maternidade, planejou manifestar sua graça de geração em geração, fazendo dela copartícipe da construção nos rumos do seu povo no decorrer da história. É uma bênção, a maternidade é uma bênção. Então você fica procurando entender por que pessoas desejam, como as ativistas feministas dizem, não, você não pode ser mãe, porque ser mãe você vai atrofiar o seu corpo, essa situação toda. Mas olha o que a Bíblia diz, que é uma bênção. É uma bênção ser mãe. A maternidade é uma bênção. E tem mulheres que desejam ser mães, são estéreis, muitas vezes não conseguem. Eu conheço pessoas no nosso convívio que já tentaram 4 ou 5 vezes inseminações artificiais para ser mãe. Outros procuram um processo da adoção, que é grandioso. Adotar uma criança para ter a sensibilidade, o amor de ser mãe, o cuidado de ser mãe. Por isso, a mulher virtuosa, a mulher biblicamente falando, ela é abençoada quando ela tem a maternidade, quando ela é uma cuidadora e ela tem responsabilidades como mãe. Então, mulher de Deus é uma bênção ser mãe, é uma bênção a maternidade. Continuando, meus queridos, nós vamos ler o tópico 3, a mulher como auxiliadora. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem.
1 Coríntios, capítulo 11, versículo 9. Nesse caso, o termo auxiliador também é empregado para se referir a Deus. Portanto, auxiliar não é algo depreciativo, e sim uma nobre função de ajuda e socorro. Nesse aspecto, a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea. Gênesis 2:18. Essa situação de ser uma auxiliadora, muitas das vezes se torna até uma imagem depreciativa por conta do ativismo feminino, por causa das feministas, que dizem a mulher é submissa, tudo isso, tudo aquilo. Mas é bíblico isso. Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea. Irmãos e irmãs, professores e alunos, tem mulheres que são grandiosas para administrar qualquer coisa que é colocada em suas mãos. A mulher tem uma capacidade visionária muito grande. E tudo isso, ela está nos ajudando. Ela está ali para dizer, olha, cuidado. Muitas das vezes nós pastores, obreiros e líderes, a gente toma decisões e muitas vezes não procura ouvir nossas mulheres, porque a gente acha que não precisa, né? Mas muitas vezes a mulher vem com uma palavra sábia, porque ela nos conhece. A mulher conhece a nossa sensibilidade, a mulher conhece as nossas intimidades, e ela sabe, diante do nosso convívio diário, quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas limitações. Elas estão ali para nos ajudar. Tem mulheres que colocam ela à frente de um trabalho na igreja, ela cresce o trabalho com a ajuda de Deus, por causa da dinâmica dos projetos. Ela tem criatividade, ela chega, ela para, ela faz aquilo e ajuda de um jeito. A mulher, como auxiliadora, não é um caso de depreciação, não. Não é um caso de dizer a mulher, a mulher como ajudadora é humilhada. Não, a mulher como auxiliadora, ela é uma ajudadora idônea. Ela está ali, biblicamente, para dizer, olha, meu esposo, eu estou aqui para lhe ajudar. E haverá crescimento no relacionamento, haverá crescimento do casal por conta dessa situação. É aquilo, somos iguais, imagem de Deus, mas cada um na sua função. E nós já vimos por aí que tem mulheres que têm muita coisa para fazer crescer. Irmãs do círculo de oração, que tomam conta dos adolescentes, que tomam conta dos novos convertidos, que você coloca esse trabalho na mão delas, elas fazem crescer de maneira extraordinária. Por quê? Porque são mulheres que estão capacitadas por Deus para fazer um grande trabalho no reino de Deus. Então nós não podemos estar olhando a mulher, dizendo que é auxiliadora, e dizendo, não, você tem que ser aqui, ficar debaixo dos meus pés. Não, ela é a tua companheira, ela é a tua ajudadora idônea. Então a mulher como ajudadora, ela é muito importante aqui. E eu vou trazer aqui um texto aqui do nosso livro de apoio do Douglas Batista, do pastor Douglas Batista, diz: a mulher não auxiliará o homem como alguém inferior a ele, antes será uma auxiliadora apropriada para ele. E aqui a palavra hebraica, kenegidor, significa uma auxiliadora que corresponda a ele, isto é, adequada, apropriada, que convém perfeitamente a ele. Eva, portanto, foi criada para ser uma auxiliadora, mas uma auxiliadora igual a Adão e diferente dele daquilo que completaria exatamente quem Adão era. Eva foi o complemento de Adão. Assim como as mulheres, a tua esposa, é a complementação da sua vida. Cuide dela, respeite, honre, por quê? É importante, ela é a sua ajudadora idônea. E o teu ministério, a tua igreja, o teu trabalho, a tua função, ela vai crescer, porque essa ajudadora foi criada para te ajudar, para ser a tua companheira. Amém? Nós vamos entrar agora no segundo tópico, que é a desconstrução da femininidade. Aí ele fala no subtópico 1, o ativismo feminista. Eu quero trazer aqui, fazer menção aqui de um caso interessante. Eu, por curiosidade, porque muitas pessoas a gente começa a conversar, e eu fui assistir algumas coisas sobre este filme da Barbie. Para quem não sabe, a Barbie era a boneca dos sonhos
dos anos 90, 2000, e todo mundo, toda menina queria ter uma Barbie. E eu fui observar esse filme assim para ver até que ponto ele é infantil, até que ponto ele chegaria, porque a gente como tem que apresentar conteúdos para o nosso canal, e de repente a gente precisa ver algumas coisas. E eu observei este filme. E achei interessante que a primeira cena desse filme, a narradora, ela mostra crianças como se fosse da Idade da Pedra, né? E elas estão com aquelas bonecas antigas, aquelas bonecas que não eram iguais a Barbie, mas eram umas bonecas que realmente ali eram diferentes. E a criança ali naquele momento do filme, ela está brincando como mãe da criança, da boneca. Ela está brincando como mãe da boneca. É um carrinho de bebê, ela dando a chucazinha, ou uma mamadeirazinha para criança mamar, a boneca no caso, ela mostrando a maternidade. Porque antigamente, que não sei, alguns anos atrás, que as crianças elas brincavam de boneca como se fossem mães. E o filme retrata isso. E ele cria até uma imagem de outro filme, que é, salvo um engano, 2001, Uma Odisseia no Espaço. E aí elas estão brincando, tal, todo mundo lá brincando com suas bonecas, como as menininhas como mãe das bonequinhas, das bonecas, e de repente aparece a Barbie, toda produzida, aquela imagem da Barbie, a mulher perfeita, o corpo perfeito, a imagem perfeita, e começa a mostrar que é diferente. Não é aquela boneca daquele jeito e nem a criança como mãe. E na hora a narradora do filme fala uma coisa interessante, diz que a Barbie ela é considerada a resposta para todo o movimento feminista, porque a Barbie mostra que a mulher pode ser qualquer coisa. Aí o filme começa uma outra situação, as meninas quebrando as bonecas, fazendo menção à imagem do filme de 2001, Uma Odisseia no Espaço, e quebram as bonecas e jogam as bonecas para cima, relatando a imagem do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, onde o macaco pega o osso e joga para cima, e quando de repente o filme volta já para Barbilândia, ou seja, terra, cidade da Barbie. E lá mostra a Barbie com a sua produção que ela né? Barbie médica, a Barbie advogada, a Barbie professora, a Barbie empresária, e onde nessa Barbilândia é totalmente envolvida somente as Barbies que mandam, e tem os Kens, que são os namorados da Barbie, que na verdade são verdadeiros capachos ali naquela cidade. Então aí os Kens que são verdadeiros capachos das Barbies ali na Barbilândia. Mas o interessante que eu quero chamar a atenção é sobre a questão do ativismo feminista. Esse filme da Barbie, com essa narrativa ali que eu falei no começo do filme, faz essa narrativa, essa alusão ali entre que as mulheres, as meninas, as crianças deixaram daquele aspecto de cuidar das bonecas como mães das bonecas, para passar a ter uma vida de sonhar em ser uma Barbie. Não, veja bem, o pastor Marcos, Dr. Marcos Rodrigues, não é contra a questão do crescimento educacional, profissional de qualquer mulher, porque uma mulher é abençoada por Deus e vai crescer e vai continuar crescendo. Eu não tenho nada contra isso. Eu só não quero que a mulher cresça através do envolvimento do feminismo, do ativismo feminista, e de repente percam a essência feminina e trabalhem em competição com os homens. Competição dentro do relacionamento, competição dentro da igreja. Não, que cresçam. Deus abençoe que cresçam. Eu conheço excelentes mulheres, graças a Deus, pessoas competentes, mas que não perderam a feminilidade, continuam exercendo a questão e a essência da mulher virtuosa. A ideia do filme é passar essa imagem. A mulher pode tudo. Pode.
ela pode conquistar seus projetos, mas que ela não perca a sua essência de mulher virtuosa, que ela sempre esteja ali entendendo que ela é uma auxiliadora, uma pessoa idônea ali que foi feita para também cuidar dos filhos, da casa, como demonstra ser a mulher virtuosa. Essa imagem do filme demonstra o seguinte: olha, você não precisa mais ser mãe, você pode ser qualquer coisa, você pode ser uma empresária, pode ser isso, e não precisa ser mais brincar de boneca como mãe, que era a ideia que tinha assim no passado, das nossas mães brincavam de boneca como se fossem mãe. Hoje está querendo se passar uma imagem para a criança do feminismo, onde ela já cresce dizendo: olha, eu vou chegar e vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou acontecer. Sim, pode até fazer, mas faça isso dentro da questão bíblica e da ideia e da essência da mulher virtuosa. Que você tem uma chamada de Deus também para ser uma mulher virtuosa, uma mulher companheira, ajudadora, criadora, mãe, que pode ser uma empresária, pode ser uma arquiteta, pode ser qualquer tipo de profissão, mas não perca a sua essência feminina. E a desconstrução da feminilidade, ela vem em cima do ativismo feminista. Eu já falei para vocês que existiram ondas do feminismo que vieram crescendo. Primeiro foram os direitos políticos, conseguiram voto, conseguiram carteira assinada e foram crescendo. Hoje nós temos muitas e muitas leis que amparam as mulheres, e leis que muitas das vezes nem precisou do ativismo, foi o próprio relacionamento, a dialética da vida, que vieram e tiveram que criar leis para amparar as mulheres. E quando fala-se em empoderamento, esse empoderamento muitas das vezes quer tirar a essência da feminilidade da mulher. Cria uma erosão na feminilidade a ponto da mulher querer competir em todos os campos com o homem e qualquer pessoa. E ele fala aqui uma coisa interessante, que diz, no século XIX aconteceu na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda do ativismo feminista. As mulheres reivindicavam direitos iguais aos dos homens. O primeiro a se popularizar foi o direito ao voto. No século XX, a segunda onda do feminismo lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual. Aí ele fala sobre a ativista Simone de Beauvoir, estabelece uma máxima do feminismo: não se nasce mulher, se torna mulher. Se nasce mulher, sim. Nós lemos na Bíblia que a mulher é uma criação de Deus e uma criação divina. E em 2011, a partir de um fenômeno da Universidade de Toronto, no Canadá, se introduz um slogan muito famoso pelas feministas: meu corpo, minhas regras. Como cristão, devemos afirmar e defender o direito das mulheres. Sim, defendo o direito das mulheres. Eu, como advogado, defendo o direito das mulheres muito, muito e muito. Bem como combater qualquer tipo de discriminação. Combato também qualquer tipo de discriminação. Eu não aceito discriminar qualquer mulher. Você quer ver um exemplo? Você que está me ouvindo, obreiro aí, aluno, professor, qual é o nome da mulher do seu pastor? Você geralmente chama pastora ou a mulher do pastor? Se vierem 4 mulheres caminhando em sua direção, você diz: olha, a irmã Helena, a irmã Maria e a irmã Paula e a mulher do pastor. Isso é bonito? Aparentemente sim. Mas mulher do pastor tem nome. Isso acontece com os filhos de pastores também. Mas estou falando hoje com referência à feminilidade. Quando você diz ali, vem a irmã Paula, que é a esposa do pastor, você está fazendo assim: olha, você está dizendo, essa mulher tem valor. Porque a mulher do pastor tem nome. A mulher do obreiro tem nome. Então, quando ele diz assim, nós devemos combater a discriminação e também devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos.
O feminismo tenta desconstruir os valores bíblicos. E o que acontece? A desconstrução da feminilidade as coloca em rota de colisão com a vontade divina. Por isso a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade. A mulher cristã, ela honra, ela é feliz em ser feminina. E ela sonha em ser a mulher virtuosa. Outra coisa que desconstrói a feminilidade, a liberdade sexual. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre o homem e sua mulher, nos limites do casamento. Provérbios capítulo 5, versículo 18 e 19. A satisfação sexual ela deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida de amor mútuo entre ambos. 1 Coríntios 7, versículo de 3 a 5. Entretanto, para o feminismo, esse modelo é repressivo e deve ser combatido em busca da libertação sexual da mulher. Olha o que diz aqui o nosso comentarista sobre a questão da liberdade sexual. Não obstante, na prática, o movimento feminista extremado atua na imposição da liberdade sexual, controlando as esferas de poder para direcionar a ação do outro. Na defesa dessa ideologia, as feministas pretendem dominar o comportamento sexual, requerem que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. Aqui estão incluídos a iniciação sexual precoce das crianças, a prática de homossexualidade, a fornicação, o adultério e a prostituição. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Nessas esteiras, temas como o aborto de gravidez indesejada e desconstrução da família patriarcal são radicalizados pelo ativismo ideológico do movimento. Então a liberdade sexual, que virou uma verdadeira libertinagem sexual, ela arranha, descaracteriza, desconstrói a feminilidade bíblica, porque ela abre leques para questões de a iniciação precoce, a iniciação sexual precoce das crianças, no caso da prática da homoafetividade, homossexualidade, da fornicação, da prostituição e tudo mais. E essa vertente, esse movimento, do movimento feminista, que muitas das vezes a mulher encampa, adere e acaba se tornando uma revolucionária no sentido de dizer, olha, eu sou contra tudo isso, não aceito mesmo meu casamento, eu quero, se for mãe, eu quero ser mãe solo, não tenho nada contra, mas aí não é biblicamente o que diz a palavra do Senhor com relação à feminilidade. Então nós devemos nos ater, você mulher, deve se ater no que fala a palavra de Deus. A questão da busca pela mulher virtuosa. Né? Então essa liberação sexual, ela é um movimento de que está descaracterizando o sentido feminino da mulher. Nós vamos aqui também para o terceiro tópico aqui, do tópico da desconstrução, é o subtópico, na verdade, do tópico da desconstrução da feminilidade. Ataques à família tradicional. A Escritura ensina que o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6. Tendo o homem como líder da família, Efésios capítulo 5, versículo 23, porém para a ideologia do ativismo feminista, essa forma bíblica de matrimônio escraviza a mulher, obriga o casal a ter relações sexuais apenas com seu cônjuge e tiraniza os laços conjugais que não podem ser rompidos. Nesse sentido, a visão marxista, o movimento feminista, numa das suas ondas, ele aderiu, ele abraçou a visão marxista de Karl Marx, né? Que é uma visão esquerdista, aparentemente voltada mais para essa questão da busca pela liberdade, entre aspas, né? É o marxismo que gira em torno de muitos movimentos sociais. E nesse sentido, a visão marxista é a desconstrução da família tradicional, promoção da liberdade sexual e dissolução do matrimônio.
Esse conceito exerce forte influência no movimento feminista. Desse modo, o ativismo radical rejeita a maternidade, como eu acabei de falar, faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, enaltece a lascívia e engaja-se em uma luta de gênero contra os homens. É aquela competição falada. Todo esse ataque à família patriarcal, ela vem em cima de toda essa situação, roubando a feminilidade, roubando a essência da família. E hoje nós já somos tão tremendamente atacados pelas situações que afrontam a família. E uma dessas situações é o envolvimento exagerado nas redes sociais, onde acaba perdendo o diálogo e tudo isso. E eu vou fazer referência aqui ao que o nosso comentarista fala. Ele faz referência aqui, dizendo, nesse sentido, a visão marxista adotada pelo movimento feminista é de desconstrução da família patriarcal. Nos escritos de Marx, a propagação de ideias por parte de quem detém o poder produz uma falsa consciência, que leva à aceitação de padrões de comportamento que são impostos ao cidadão. O conceito de ideologia deixa de ser apenas o conhecimento das ideias e passa a ser um instrumento que serve para assegurar o domínio de uma classe ou grupo social que impõe aos outros os seus ideais de comportamento. Essa ideia do marxismo, que é a luta de classes, já está dizendo luta de classes. Se você for ler O Capital e outros livros, você vai entender que existe essa essência da luta de classe. É bem verdade que existe muitas situações que foram acrescidas em alguns direitos, como trabalhistas, por conta da própria questão da Revolução Industrial, mas o marxismo também trouxe um aspecto negativo dessa liberdade. E essa liberdade hoje, chamada que as feministas abraçaram através do marxismo, deu origem à liberdade sexual, onde agride a família e passa a deteriorar, criar uma erosão na feminilidade, a ponto da mulher querer competir a todo custo, a todo momento. Volto a repetir, que possa crescer sempre, mas não perca a sua essência da feminilidade. E nós vamos falar agora o terceiro tópico da nossa revista, que é a mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. Eu quero trazer para você este livro aqui, não sei se dá para ver aí, eu acredito que devido a filmagem ele pareça distorcido, mas eu vou te dar o tema. Uma mulher virtuosa em construção. É da autoria de Débora Pizarro e Shana Dong. Esse livro aqui, ele é interessante porque ele fala sobre uma mulher virtuosa em construção. É a busca pela mulher virtuosa que a Bíblia fala. E ele fala aqui uma parte interessante, ele dá uns tópicos aqui. Veja bem, você professor, você aluno, observe aí. A mulher virtuosa fala com sabedoria. A mulher virtuosa é confiável. A mulher virtuosa não é preguiçosa. A mulher virtuosa é responsável. A mulher virtuosa é forte e segura. A mulher virtuosa é sensível. A mulher virtuosa é louvável. A mulher virtuosa teme ao Senhor. A mulher virtuosa escolhe adorar a Deus. A mulher virtuosa busca a santidade. A mulher virtuosa faz escolhas sábias. Se você puder ler esse livro, Uma Mulher Virtuosa em Construção, é excelente até para te ajudar na própria aula, né? E ele diz aqui, o primeiro subtópico da mulher virtuosa, símbolo bíblico da feminilidade, modelo de esposa fiel. A mulher virtuosa é de inestimável valor, por isso a Bíblia é clara que o coração do seu marido está nela confiado. É aquela confiança que é passada no relacionamento, né? A pergunta que não quer calar, talvez quase ninguém trabalha mais com cheque, a maioria agora é Pix e outras coisas. Você teria coragem de dar um cheque em branco para sua esposa? Para ela preencher, você só assinar, na verdade, assinado por você, mas o cheque em branco no valor. Se você confia na sua esposa,
nesta mulher virtuosa que está aí contigo, com certeza você vai fazer isso, sem medo, sem titubear, porque você confia. O segundo subtópico, ela é padrão de mãe amorosa. A mulher virtuosa também é uma mãe dedicada, se levanta e dá mantimento à sua casa, Provérbios 31:15a. Ela acorda quando ainda está escura e providencia a refeição para a família. Pelo bem-estar de seu marido e filhos, ela gerencia as diversas tarefas do lar, Provérbios 31, versículo 15b. Ela é uma mãe protetora, seus filhos estão adequadamente vestidos, tanto no calor como no frio. Olha o que diz aqui o nosso comentarista sobre a mulher, que na verdade é uma mãe amorosa. Em recente pesquisa realizada pela farmacêutica Bayer, com o apoio da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, FES-Brago, as mulheres estão optando por passar pela vida sem experimentar a bênção de ser mãe. Por mais alarmante que isso seja, esse comportamento comum a milhões de mulheres recebeu até o nome, geração NOMO, abreviação da expressão em inglês de no mother, no sentido de não se tornar mãe, a saber, as mulheres que lutando contra aquilo que considera uma pressão social decide não ser mãe. Esse mesmo grupo combate a crença absurda, segundo elas, de que a mulher deve dar à luz ao menos uma vez. Então, é interessante que esse movimento feminista está impedindo até as mulheres de serem mães. É como aquela história do filme da Barbie que eu falei. Aquela ideia de que a criança tinha, como as nossas mães, a boneca era filha dela, cuidava, tinha um carrinho de bebê e tudo. Isso aí ocasionou essa situação, esse movimento, que chama-se geração NOMO, ou seja, geração no mother. Não quero ser mãe. Mas a mulher feminina, ela sabe que ela é um padrão de mãe amorosa. A mulher virtuosa, feminina, essência feminina, ela é um padrão de mãe amorosa. A despeito do desmantelamento da gestação e da dádiva de ser mãe apregoada pelas feministas, o texto bíblico enfatiza que uma mulher virtuosa dedica-se na educação de sua prole com sabedoria e bondade, Provérbios 31:26. Antecipa-se às dificuldades domésticas e não come o pão da preguiça. Essa mulher é recompensada quando seus filhos reconhecem o seu incalculável valor. Quando a elogiam, agradece e retribui o amor recebido dessa mãe altruísta. Provérbios 31:28a. Aluno, professor, você já disse que a sua mãe é maravilhosa? Ou você vai esperar ela morrer para quando ela estiver diante de um caixão inerte, você vai dizer que a ama, que ela é muito maravilhosa e que ela é uma mãe amorosa? Não deixe para falar isso quando acontecer essa situação. Fale hoje. Na escola dominical, chego, mãe, eu quero te dar um abraço, porque você é uma mulher virtuosa na minha vida, como um padrão de mãe amorosa. Faça isso. Você com certeza será muito mais abençoado em nome do Senhor Jesus. O terceiro subtópico diz: exemplo de administradora e empreendedora. A mulher virtuosa é uma notável administradora. Como empreendedora, adquire tecidos, confecciona roupas, lençóis e coxas de boa qualidade. Provérbios 31:15-22. Negocia bens importados de elevado padrão para sua casa. Compra propriedades, gerencia negócios lucrativos, administra a produção e a venda de seus empreendimentos. Generosa e sensível, ajuda os pobres e necessitados. Cheia de energia e de bom caráter. É autoconfiante em relação ao futuro. Essa esposa, mãe e empreendedora é louvada por sua família. O seu valor imensurável não reside na aparência física, mas em um coração temente a Deus. O exemplo e a virtude dessa mulher serão publicamente reconhecidos. Olha, eu vou fazer um reconhecimento aqui sobre a mulher do meu pastor, a pastora Diana. E é interessante, um abraço, ela é seguidora do nosso canal aqui. E que eu me lembro, quando eu olho a história da mulher virtuosa, eu me lembro dela porque
ela sempre faz pela manhã um pão para ajudar no ministério do obreiro também, mas é um pão que ela faz com prazer. Eu sempre me lembro da história da mulher virtuosa, que ela acorda de madrugada para com certeza assar o pão e vender o pão para ajudar na obra. Parabéns, a senhora é uma mulher virtuosa, pastora Diana, que Deus abençoe. Continue seguindo nosso canal. E eu vou falar aqui o que fala o nosso comentarista sobre a exemplo de administradora. Administrar uma família e ser uma esposa e mãe piedosa é uma habilidade que requer prática, ensino e experiência. Somos uma geração que precisa recuperar o senso da importância do lar e da importância de esposas e mães. Em Provérbios 31, podemos ver pela maneira como a família dessa mulher lhe responde que todo o seu trabalho, todas as suas compras, vendas e trocas era uma bênção direta para eles. Seus filhos se levantam e a chamam de ditosa. O coração de seu marido confia nela. Eles estão vestidos de escarlate por meio do trabalho diligente dessa mulher. É uma mulher impressionante, trabalhadora, bem-sucedida e de alta renda. Esta é a mulher virtuosa empreendedora. De fato, biblicamente, essa mulher é aguerrida e próspera, mas também é generosa, é sensível, na ajuda aos pobres e necessitados. Ela é cheia de energia, de bom caráter e é autoconfiante em relação ao futuro. Essa mulher esposa, mãe empreendedora, é louvada pela sua família. Por isso que eu digo, agradeça a sua mãe, agradeça a sua esposa. Ela é uma empreendedora que está do seu lado para lhe ajudar e lhe abençoar. O seu valor mensurável não reside na aparência física. Você olha, muitas vezes não dá valor fisicamente. Fraquinha, muitas das vezes, mas é uma mulher guerreira, uma empreendedora, uma mulher que sobressai, porque ela é virtuosa, ela é ditosa. O valor imensurável não reside na aparência física, mas no coração temente a Deus, o Senhor. Temente a Deus, o Senhor. O exemplo e a virtude dessa mulher serão publicamente reconhecidos. Provérbios 31, 31. Esta mulher virtuosa, ela não se envolve com o ativismo feminista. Ela é empreendedora, mas ela não perde a sua essência. Ela continua sendo ditosa, carinhosa, educadora, boa mãe, prestativa, uma mulher abençoada por Deus. E, para concluir, ele diz assim: a Bíblia revela que homens e mulheres se completam. Gênesis 2, 24. Dessa forma, o marido e a esposa são iguais como pessoas, mas diferentes nas funções divinamente estabelecidas. Nós já falamos isso no começo. Dentre outros papéis, Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade. É uma bênção ser mãe, hein? E a tarefa de ser auxiliadora. É uma auxiliadora empreendedora, a mulher virtuosa. Essas características enobrecem e não estigmatizam as mulheres. Contudo, a desconstrução da feminilidade as coloca em rota de colisão com a vontade divina. Por isso, a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade e assim glorificar a Deus em sua soberania. A mulher virtuosa, que tem a essência da feminilidade, ela glorifica a Deus. E Deus é glorificado através dela, pelo seu exemplo, pela sua construção, pela maneira como ela é mãe, pela maneira como ela é esposa de um obreiro, como ela é líder. Com certeza é algo que mostra como exemplo. E as pessoas vão ver que ela é feminina acima de tudo. Gosta de um bom perfume, se veste bem, tem as suas vaidades. É feminina, mas é uma empresária, é uma professora, é uma juíza, é uma motorista de Uber, é uma motorista de ônibus, tem até mulher que faz serviço de pedreiro, tudo isso, secretárias, são empreendedoras, são, mas elas não perdem a essência da mulher virtuosa. Elas continuam ali com o seu feminismo, com a sua essência. Não perdem, estão na liderança de algum trabalho, mas continuam sendo feminina. E isso é uma bênção, porque ela glorifica a Deus e o seu marido e a sua família é abençoada. E ela é louvada. Então, nós vamos
terminar esta aula, essa ajuda, esse suplemento aos professores e alunos, dizendo: a desconstrução da feminilidade bíblica, ela tem que cair por terra, porque simplesmente a mulher virtuosa, essa é louvada e ela glorifica o Senhor. E mulher de Deus, mulher abençoada, mulher empresária, pode empreender, seja empreendedora, mas não perca a sua feminilidade e seja a mulher virtuosa que a Bíblia determina que você seja. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Deixa eu só explicar uma coisa aqui no nosso canal. Toda semana nós vamos ter uma parte da área jurídica. Eu falei essa semana sobre a lei que nega o vínculo empregatício entre pastor e igreja. Esta semana que vem eu vou falar sobre liberdade religiosa e vou tocar naquele assunto daquela missionária que foi presa, detida lá no Mato Grosso, e dizer até onde vai a nossa liberdade. Será que a nossa liberdade é absoluta? Nós podemos fazer qualquer coisa através da nossa liberdade religiosa? Então não perca o nosso canal na próxima semana, de terça para quarta, já vai ser lançado esse vídeo sobre a liberdade religiosa. Absoluta, relativa, podemos fazer tudo em prol da nossa liberdade religiosa. Nós vamos discutir isso com vocês. E permaneça. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, mande para os seus amigos e que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. A vitória é nossa. Amém.